Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula de Excel e hoje você vai aprender a utilizar as principais teclas de atalho dentro do Excel para você poder otimizar suas tarefas do dia a dia e, consequentemente, ter mais produtividade, ok? Então, se você assistir até o final do vídeo, eu tenho um presente especial para você que com certeza vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Então, para a gente poder começar, eu vou pedir para você abrir o Excel. Ok? Pode abrir aí uma nova pasta de trabalho em branco. E só para a gente deixar aqui o nosso exemplo mais dinâmico, eu vou utilizar aqui a função igual, aleatório, entre, e vou pedir aqui alguns valores de 1 a 100. Ok? Vou pressionar aqui a tecla Enter. Vou selecionar aqui esse valor, utilizando aqui a alça de preenchimento. Vou levar aqui até a coluna M e vou distribuir até a linha número 50. Passou um pouquinho, vou levar aqui até a linha número 50 e você pode fazer da mesma forma no seu computador, ok? Então, utilize essa função aqui para poder simplificar o nosso exemplo. Vou pressionar a tecla Ctrl C para poder copiar todos esses valores e eu vou pedir para colar, clicando com o botão direito, vou escolher a opção colar especial e vou pedir para colar apenas como valores, ok? Vou clicar aqui em OK. Então, eu realizei esse procedimento para que a função aleatória não fique atualizando o tempo todo os valores. Feito isso, vou pressionar aqui a tecla ESC para poder cancelar essa seleção e vou clicar aqui na primeira célula, que é a célula A1. Então, a primeira tecla de atalho que eu quero passar para você é a seguinte: no seu teclado você vai ter aí as setinhas de navegação. Então, se eu pressionar a setinha para baixo, eu posso navegar para as células de baixo, eu posso utilizar a setinha para a direita, setinha para a esquerda ou setinha para cima. Voltando aqui na primeira célula, se você pressionar a tecla Ctrl mais a setinha para baixo, o que vai acontecer? O Excel vai te levar até a última célula dessa coluna que você selecionou. Se você pressionar Ctrl setinha para cima, ele volta lá para a primeira célula dessa coluna. Se você pressionar Ctrl setinha para a direita, ele vai te levar até a última célula da última coluna dessa linha que você selecionou. E se você pressionar Ctrl setinha para a esquerda, ele vai te levar até a primeira célula da primeira coluna de acordo com a linha que você está selecionando, ok? Então, se eu pegar aqui uma célula aleatória, por exemplo, F14, tá? E pressionar Ctrl setinha para a direita, ele vai até a última célula, Ctrl setinha para a esquerda, ele vai até a última célula da primeira coluna referente à linha que eu estou selecionando, ok? Bom, se você está navegando aí pela sua planilha, de repente você quer voltar lá para a sua primeira célula, ou seja, a célula A1, então vamos imaginar que você tem uma base de dados com 10.000 linhas e ao invés de utilizar aqui a barra de rolagem, o que você pode fazer para navegar por essa planilha, né, aqui apenas dando um exemplo, com 10.000 linhas? Você pode pressionar a tecla Ctrl Home, da onde você estiver. Então o Excel, o que vai acontecer? Ele vai te levar lá para a primeira célula da sua planilha, que no caso é a célula A1. E se você pressionar Ctrl mais a tecla End, o que vai acontecer? Ele vai te levar até a última célula referente ao preenchimento da planilha. Então aqui no caso, a minha última linha é a linha 50 e a coluna é a coluna M. Então o Excel vai te levar para a última célula da sua planilha. Então, Ctrl vai até a primeira célula, sempre vai ser a célula 1, e Ctrl End, ele vai até a última célula da sua planilha, ok? Então, sabendo disso, o que nós podemos fazer? Ao invés de utilizar o Ctrl, você vai utilizar agora a tecla Shift. Então, se você utilizar Shift mais setinha para baixo, você consegue navegar pelas células, porém já selecionando. Então, se eu pressiono Shift setinha para baixo, eu vou descendo. Se eu pressionar Shift mais setinha para a direita, eu posso de uma forma muito simples ir selecionando as colunas ao lado, ok? E se eu pressionar Shift setinha para a esquerda, eu desabilito essa seleção. Sabendo disso, se eu vim aqui na primeira célula e pressionar Ctrl mais a tecla Shift mais setinha para baixo, o que vai acontecer? O Excel vai selecionar todos os valores da primeira coluna. Então, utilizando Ctrl mais a tecla Shift mais setinha para baixo, ele não só vai navegar, como também
vai selecionar todos esses valores. E aí o que você pode fazer? Vamos imaginar que você quer colocar negrito somente nessa primeira coluna. Você pode utilizar Ctrl N. Ok? Então, é uma forma muito mais fácil, muito mais eficiente de você selecionar todos os valores de uma coluna. Nesse caso, a gente tem aqui, para esse exemplo, apenas uma planilha com 50 linhas, mas se você tivesse aí uma planilha com 10.000 linhas, ficaria muito fácil você selecionar todos esses valores. Tudo bem? Bom, além disso, você pode, aqui nós utilizamos para esse exemplo a seleção apenas da primeira coluna, mas para qualquer coluna, por exemplo, se eu pegar aqui a coluna G e pressionar Ctrl, Shift, para baixo, da mesma forma ele seleciona todos os valores dessa coluna. Assim como também se eu pegar aqui na célula A30 e pressionar Ctrl, Shift, setinha para a direita, ele vai selecionar todos os resultados, aliás, todos os valores dessa linha. E aí da mesma forma você, por exemplo, posso pressionar aqui Ctrl N, que ele vai aplicar o negrito. Tudo bem? Bom, então você pode utilizar Ctrl Shift para selecionar determinadas áreas, e caso você queira selecionar toda a sua planilha, existe uma forma muito fácil. Então, ao invés de você ir lá na primeira célula e ficar selecionando tudo, então, no caso, se você tem uma planilha de 10.000 linhas, isso vai ficar complicado. Então, independente de qual célula você esteja, se você pressionar Ctrl mais a letra T de trabalho, você consegue selecionar toda a sua planilha. E aí fica muito mais fácil de você aplicar uma formatação, de você aplicar bordas, ou de você, por exemplo, centralizar todos os valores, porque aí você já tem todos os resultados selecionados. Uma outra alternativa, a tecla Ctrl T, se você pressionar, caso você esteja utilizando o computador no modelo desktop, você pode pressionar Ctrl asterisco, que ele também funciona. Agora, se você estiver utilizando o notebook, como aqui no meu caso, você precisa pressionar também a tecla Shift. Então, eu vou pressionar Ctrl, Shift mais asterisco. Então, ele também vai selecionar todos os valores da minha planilha. Perfeito? Bom, eu quero mostrar para você que também existe uma possibilidade muito simples de você inserir linhas e colunas de uma forma muito fácil e rápida dentro da sua planilha. Então, a forma tradicional, como talvez você tenha aprendido, se eu quero inserir uma coluna entre a coluna E e a coluna F, eu preciso selecionar a coluna da direita, clicar com o botão direito e escolher a opção Inserir. O problema é que às vezes você precisa inserir 5 colunas, 10 colunas, e aí fica complicado, fica totalmente inviável você ter que ficar clicando com o botão direito e escolher a opção Inserir. Então, toda vez que você precisar inserir uma coluna a partir de agora, o que você pode fazer? Se você pressionar a tecla Ctrl+, o que vai acontecer? Ele vai inserir novas colunas. Se você estiver utilizando o notebook, você vai precisar pressionar, além do Ctrl+, a tecla Shift. Então, vai ficar Ctrl, Shift+. Ctrl Shift+, ele insere quantas colunas você precisar, e Ctrl- ele remove essas colunas, ok? E aí fica muito mais fácil de você configurar a sua planilha, tá? Então, Ctrl+, ou se você estiver utilizando o notebook, Ctrl Shift+, ele insere colunas, e Ctrl- ele remove essas colunas. Essa tecla de atalho, ela também serve para linhas. Então, se eu quero inserir aqui uma linha a partir da linha 10, eu posso pressionar Ctrl Shift+, inserir essas linhas. Caso eu queira remover, Ctrl-, ok? Então, ele vai remover. Uma outra tecla de atalho também muito interessante é a tecla Ctrl+B. Ctrl+B, para que ele serve? Ele serve para salvar o seu documento. No meu caso aqui, se eu pressionar Ctrl+B, como eu ainda não salvei, ele vai pedir para mim informar no local onde eu quero salvar. Eu vou selecionar aqui, aqui na pasta documentos, como teclas de atalho. Ok? Vou clicar aqui em salvar. E bom, já toda vez que eu fizer uma alteração, por exemplo, vou excluir aqui a coluna, M, ok? Vou excluir aqui a coluna M, tá? Eu quero salvar essa alteração, eu não preciso ficar clicando aqui no botão salvar. Basta você pressionar Ctrl+B, que ele já vai salvar o seu arquivo. Se você observar aqui na barra de título, tá? Ele acabou de informar que esse arquivo foi salvo, ok? Porque nós geramos essa atualização. Então, uma outra alternativa aqui também, vamos imaginar que nós temos aqui os nossos valores, tá? Então a gente tem aqui todos esses números de 1 a 50,
Se você precisar deletar todas as linhas abaixo da linha 10, o que você pode fazer? Você não precisa selecionar aqui todas as linhas. Basta você selecionar a linha 11 e pressionar Ctrl Shift 7 para baixo. Ele vai selecionar todas as linhas e aí basta você clicar em qualquer uma delas com o botão direito e escolher a opção Excluir, que ele vai remover todas essas linhas. Da mesma forma, também funcionaria caso você quisesse deletar algumas colunas. Tá? Então bastaria, por exemplo, eu quero deletar aqui da coluna I até a coluna L. Okay? Vamos imaginar que a gente tem uma quantidade muito grande, né? Apenas um exemplo, Ctrl Shift, setinha para a direita, ele seleciona todas as colunas que eu tiver à direita, posso clicar aqui com o botão direito e a opção Excluir. Ok? E para a gente poder finalizar, vamos imaginar que você precisa, aqui a gente tem alguns valores, tá? Vamos imaginar que você precisa criar um gráfico desses valores, tá? Então eu já vou utilizar aqui a tecla de atalho, Ctrl Shift, setinha para baixo, para selecionar todos esses valores, e aí você precisa criar um gráfico com esses números. Existe uma forma muito fácil de você criar um gráfico. Então, ao invés de você ir lá no menu Inserir, ok? Tem que escolher aqui o modelo de gráfico, né? De repente clicar aqui em mais opções de gráfico, selecionar uma opção, tá? Existe uma forma muito fácil de você criar um gráfico, que é simplesmente selecionar aqui os valores que você quer e pressionar a tecla F11. Então, olha como é simples. O Excel vai criar automaticamente para você um gráfico de colunas. Então, assim, isso aqui é padrão, tá? Sempre ele vai criar um modelo de coluna, mas ele já cria um gráfico para aqueles valores que você selecionou e uma outra planilha, né? E aqui, se você observar, a gente tem exatamente os mesmos valores aqui na planilha 1. Tudo bem? Então, essas são as principais teclas de atalho que vão te ajudar bastante aí no seu dia a dia a otimizar as suas tarefas. E como eu havia prometido para você, um presente no início dessa videoaula, se você chegou até o final do vídeo, eu vou deixar logo abaixo aqui do vídeo, na primeira linha da descrição, eu vou deixar um link para você realizar o download de um PDF completo com todas as teclas de atalho do Excel. Isso com certeza vai te ajudar bastante no seu dia a dia a você otimizar suas atividades, otimizar suas tarefas e com isso ter mais produtividade, ok? Então, vai agora mesmo, baixa o seu arquivo, verifica todas as teclas de atalho que você pode aplicar na prática e eu te vejo na próxima videoaula. Até mais!